Olá, meninos! Nossa aula de hoje vamos estudar o plural de los sustantivos, tá? Vamos estudar o plural dos substantivos. Então, vamos lá, vamos conhecer algumas regrinhas para formar o plural. ¿Qué son los sustantivos? Palavras que usamos para nombrar objetos, personas, países. Igual que los artículos, tienen género, género femenino ou masculino, e também número, singular ou plural. Vejamos alguns exemplos. El perro, o cachorro. Nós temos um substantivo masculino no singular. Alicia, substantivo feminino. Alemanha, substantivo também, substantivo próprio. Los pájaros, substantivo masculino, plural. Relembrando los artículos. Temos los artículos determinados ou definidos que são usados para coisas conhecidas. El, la, los, las. El, singular, los, plural. La, singular, las, plural. El, singular masculino, la, singular feminino. Los, plural masculino, las, plural feminino. Também temos los artículos indefinidos ou indeterminados, que são utilizados em coisas não conhecidas. Masculino singular, una, feminino singular. Unos, masculino plural, unas, masculino, quer dizer, feminino plural. Unas, feminino plural. Singular e plural. Forma. Regla general. En general, el plural se forma com S. Em geral, o plural se forma com a letra S. Vejamos os exemplos. El niño, o menino, né? Nós temos um substantivo no singular, né? Só temos uma única pessoa. E o plural de el niño se transforma em los niños. Observem que o artigo el se transforma em los, porque o plural de el é los. E niños, o que foi que aconteceu? Ninho, no singular, é um substantivo que termina com vogal, certo? Então, os substantivos que terminam com vogal, na hora de passar para o plural, acrescenta-se apenas a letra S. Singular e plural. Outro exemplo aqui, ó. La casa, o plural de a casa, las casas. Plural com S, como eu já falei. Palavras terminadas em vocal A, E, I, O, U, generalmente acrescenta-se S, certo? Añade la S. Exemplo, perro, perros. O substantivo ele terminou com a vogal O, terminando com vogal O, vogal A e assim. Todas as vogais sem acento, acrescenta-se apenas a letra S para fazer o plural. Plural com ES. Quais são as regras, quais são as palavras que acrescentamos ES para fazer o plural? São aquelas palavras terminadas em consoante. Palavras terminadas em consonante. Exemplo, papel. Plural, papeles. Observe que terminou com a consoante L, a palavra papel, e para fazer o plural acrescentou-se ES, papeles. Outro caso aqui que acrescenta-se
ES, mas assim, não é obrigatório, é um caso à parte. Se você quiser acrescentar apenas S, também dá certo, viu? Em palavras terminadas em I, com la tilde, e em U, com la tilde, acrescenta-se ES, como também acrescenta-se esse, certo? Palavras que terminam com I e U acentuado, acrescenta-se ES, como também acrescenta S. Se vocês observarem no livro de vocês, tem esse caso. Aí tem o exemplo, ó, manati, plural, manaties. Ou pode ser também o plural, manatis. As duas formas estão corretas. Casos especiales. Las palavras terminadas em es no cambiam. Como assim? As palavras terminadas em S, elas não mudam. Alguns exemplos, ó, nós temos os dias da semana, como por exemplo, martes. Para sabermos transformar martes em plural, nós vamos mudar apenas o artigo. Observe. El martes. Los martes. Assim também acontece com paráguas. El paraguas. O guarda-chuva está no singular. Los paraguas, os guarda-chuvas, estão aí no caso plural. Observe que não acrescentou nada no substantivo, apenas mudou o artigo, né? Mudou de el para los. Casos especiales. Las palavras terminadas em esse no cambiam. Em exceção, esses dois casos, ó. A palavra mês e autobus, nós acrescentamos esse, certo? A palavra mês e autobus, elas terminam com S, mas é uma exceção. Essas duas palavras acrescenta-se ES, ficando assim, los meses e los autobuses. Las palavras terminadas em zeta formam el plural com ses. Cuidado, quando vocês forem responder a atividade, a prova de vocês, cuidado, aquelas palavras que terminam com Z, muda o Z por C, certo? E acrescenta ES. Como sabemos que C é uma consoante, então, consequentemente, o plural vai ser com ES. Exemplo aí, ó. Pes, plural, peces. Trocou Z por C e acrescentou a forma ES. Acrescentou ES, ficando assim, peces. Casos especiales. El plural masculino es también el plural general. Por exemplo, los padres. Los padres, na imagem como vocês podem ver, não são dois pais, né? São o pai e a mãe juntos. Então, por que é um plural geral? Porque ele se refere ao pai e à mãe, certo? A el padre e também a la madre. Mesmo caso acontece com a palavra estudiantes, certo? Estudiantes envuelve tanto chicas como chicos, certo? A palavra estudantes envolve tanto meninas como meninos, como vocês observam na imagem. Palavras que solo tienen plural. Las tijeras, as tesouras, só tem plural, certo? Não tem essa palavra no singular. Las gafas, os óculos, né? Essa palavra também ela não tem no singular, apenas no plural. Palavras que solo tienen singular. Palavras que só tem singular. Anteriormente, nós vimos palavras que têm apenas o plural. Essas, no caso, só tem apenas o singular. La sede, a sede.
El hambre, a fome, certo? Essas palavras só tem singular, não tem plural dessas palavras. É mais ou menos isso, nossa aula de hoje, certo? Na próxima aula, eu irei passar uma pequena atividade de prática para vocês. Então, gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Estudem, esse conteúdo vai ter na prova de vocês. Vai ser um conteúdo bastante cobrado na prova de vocês, certo? Bons estudos a todos e até mais.